Olá, bom dia para quem está assistindo a gente agora de manhã. Professor Charles aqui. Vamos falar hoje sobre educação para o autocuidado. E, eventualmente, essa aqui é uma aula gravada. Quem porventura está aí no outro período, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos. Bem, vamos conversar então sobre autocuidado e práticas educativas. Enfim, qual é a grande pergunta que se faz aqui? Como é que você está se cuidando? Ou melhor dizendo, você está se cuidando? E mais que isso, você se cuida bem? Porque alguém poderia dizer assim, poxa, eu me cuido, né? Eu me alimento, eu durmo relativamente bem, eu cuido das minhas questões de higiene, enfim, de estética. Pois bem, mas isso está sendo feito de uma forma com uma boa qualidade de fato? Pois bem, vale essa reflexão. Em que medida, a que pé você está se cuidando, né? O fato é, a definição de autocuidado, a gente entende ela de forma muito simples a partir da etimologia da palavra. Mas a grande pergunta é, como é que a gente está de fato aplicando isso nas nossas vidas? Por exemplo, na dinâmica do trabalho, como foi a nossa última aula, falando em fisioterapia do trabalho. Então, em que medida esse cuidado ele é de fato implementado na minha vida? E aí a gente entende que há determinados processos, há determinadas coisas que só eu consigo fazer para mim, tá? Eu não consigo delegar para um outro esse cuidado. E aí a gente vai evidenciar aí a atenção a nós mesmos, né? E aí talvez um sinônimo disso tudo seja o amor próprio. Então, à medida que você se cuida, né? Então, à medida que você lança para si mesmo estratégias para se cuidar, as coisas vão acontecendo de forma mais interessante. Pois bem, autocuidado, como a gente já começou aqui a conceituar, é tudo aquilo que a gente faz para nós mesmos, para que a gente consiga manter aí uma boa saúde, para que a gente consiga prevenir doenças, para que a gente tenha um bem-estar, né, e para que a gente possa de fato nos sentir bem, felizes, né, aptos a desenvolver o que a gente pode desenvolver com essa potencialidade que a gente tem, tá? Indo um pouco além, a gente entende que esse autocuidado se relaciona muito com a consciência de mim, a consciência do meu corpo, a consciência da minha saúde. E até comentamos isso na aula passada nossa de fisioterapia no trabalho, ao pensar nessa consciência corporal. E lembramos muitas vezes que esses vários sujeitos, eles são um tanto quanto inconscientes dessa corporeidade. Eu lembro de alguns pacientes que dizem assim, doutor, eu nem sabia que aí doía, até o senhor me tocar e eu perceber que de fato essa articulação não está bacana. Eu nem lembrava, por exemplo, fui fazer uma dinâmica de exercício coletivo nessa semana e uma senhora disse assim, poxa, eu nem sabia que eu estava tão encurtada. Eu nem sabia que doía tanto me movimentar. Isso com movimento simples, né? Dentro dessa dinâmica funcional do trabalho, né? E aí a proposta com esse autocuidado, e aí múltiplas práticas terapêuticas que podem assistir a gente nesse enfrentamento, eu consiga me conhecer mais e melhor. E aí desenvolver, obviamente, esse chamado autoconhecimento. Então a gente percebe que na prática esse autocuidado aí é buscar as coisas que me faz bem, né? E aí a partir dessas coisas eu consigo preservar e melhorar a minha saúde, não só física como mental. Claro que transcendendo inclusive para essa relação social, energética e por que não dizer espiritual. E aí a gente pode resumir isso aí como a importância de me colocar em primeiro lugar, né? Cuidar de mim. E aí eu gosto muito de etimologia, o termo cuidado vem de uma expressão no latim que é o cogitato, né? Que quer dizer então reflexão, pensamento, então é tudo aquilo que eu faço para voltar a mim, né? Nessa lógica de manter a minha saúde e o meu bem-estar. Eu posso pensar essa estratégia de cuidado, ou melhor dizendo, de autocuidado, a partir de desequilíbrios específicos, tá? Por exemplo,
o sujeito que tem hipertensão, ele deve manter de forma periódica a verificação desses níveis pressóricos, tá? Outro exemplo, o sujeito que tem diabetes, a gente sabe que o risco de lesão, ele tem que manter ali de forma periódica uma verificação, tá? Por exemplo, do seu pé, para que não tenha nenhuma ferida, alguma coisa nesse sentido. A mulher, por exemplo, que de forma periódica faz ali o autoexame de mama para perceber ali se não tem alguma coisa indevida, correto? Tudo isso se aplica à lógica do autocuidado com uma certa especificidade para um determinado padecimento. E aí nós, na condição de profissionais de saúde, vamos orientar esses sujeitos para uma dinâmica de autocuidado global, geral, integral, correto? Mas também para práticas específicas para aquilo que esse sujeito eventualmente precisa. Tudo bem? E aí, esse cuidado ele vai se basear, claro, na percepção dessa pessoa para com os seus principais problemas, para com as suas principais demandas, para a sua condição atual. Seja essa condição clínica, nosológica, um determinado padecimento, ou uma condição cinética funcional mesmo. A partir desses problemas, eu vou lançar a mão de uma estratégia, de processos, de exercícios que vão me permitir cuidar mais e melhor de mim, correto? Pois bem, a Organização Mundial da Saúde, obviamente, vai ali lançar algumas diretrizes, algumas recomendações para os seus países designatários, como o Brasil, por exemplo, que atende, então, às preconizações dessa organização. E aí eles entendem que o autocuidado é uma ferramenta importantíssima para assistência à saúde, sendo entendido, inclusive, como um direito do cidadão, né? Essas políticas, essas práticas aí, a implementação dessas estratégias, correto? E aí eles entendem como um conjunto, então, de atitudes e hábitos de múltiplas disciplinas que me permitem, então, melhor cuidar de mim, prevenir doenças, envolvendo, então, alguns pilares que eu vou citar agora. Então, a Organização Mundial da Saúde, ela elencou 7 pilares para o autocuidado, que é a busca de conhecimento e informação confiável em saúde. Aí aqui existe bastante novo isso, inclusive, né? Uma restrição com as chamadas fake news, as informações fraudulentas, mentirosas, né? Por exemplo, com a vacina, que vacina faz mal, né? Uma coisa um tanto quanto estranha, né? A gente brinca que ao estudar a história, vamos lembrar ali da revolta da vacina e pensava assim, poxa, que povo doido, se revoltou com vacina. Mas claro que tinha um contexto, quando a gente vai estudar, ler melhor, tinha um contexto ali para não adesão à vacinação naqueles tempos lá, muito antigamente, né? O fato há de se informar de forma qualitativa, correto? A partir disso, desenvolver essa autopercepção, essa consciência corporal que a gente já falou, praticar atividade física, manter uma alimentação equilibrada, evitar o consumo de cigarro e outras atitudes de risco, uma boa higiene. Já tivemos outrora políticas de saúde higienistas, né? Então a gente tem ainda um pouco disso, mas quando a gente fala agora numa boa higiene, diz respeito a não só né, você escovar os dentes, se lavar e tomar um banho, mas fazer isso de uma forma mais aprimorada. A gente vai conversar sobre isso daqui a pouquinho, tá? Usar de forma racional produtos e serviços de saúde. E aí tem uma pesquisa muito interessante inclusive, financiada por uma indústria de medicamento, coisa e tal, né? Falando de medicamentos que não são prescritos, na verdade. E aí pensar, então, na importância dessa automedicação. Na verdade, a importância de uma automedicação consciente, controlada, né? E não em desequilíbrio. E aí você pode me perguntar, mas então tá, o que eu quero com isso, né? Qual é o objetivo, então, desse autocuidado aí? O fato é manter, de fato, uma boa saúde, não só física,
mas também mental, social, espiritual, energética, tá? E aí eu tenho aí então a possibilidade de adotar ferramentas, estratégias para esse cuidado, não só emocional, como por exemplo, ao cuidar dos meus níveis de estresse, de ansiedade, de depressão, por exemplo, mas também problemas relacionados à minha física, à minha corporeidade, a problemas crônicos como uma obesidade, uma hipertensão, por exemplo, tá? E aí, uma vez que eu entendo essa importância, uma vez que eu entendo a lógica do autocuidado, né, ao me perceber mais e melhor, eu então entendo de fato a importância disso. E aí, os múltiplos textos, artigos, eles vão estabelecer ali rituais, né, estratégias, sugestões para esse autocuidado. Isso aqui pode eventualmente lembrar ali um livro de autoajuda, mas é bem parecido, inclusive, né? Autoajuda, autocuidado, enfim. A ideia é fazer com que esse sujeito passe a melhor se observar, olhar para si, né? E, obviamente, com afeto, com atenção, com cuidado, com carinho, tá? E a gente entende que não existe uma receita pronta, na verdade, desse autocuidado, desse self-care, mas, enfim, nós temos ali hábitos, rotinas, estratégias que vão atender às minhas necessidades, tá? Então, a ideia é buscar atitudes positivas que vão melhorar a minha qualidade de vida, a minha realidade. E aí a gente entende que há pequenas ações que podem ter grandes resultados ali para a minha vida, para a minha corporeidade, né? Dizendo a respeito não só à minha autoestima, mas também trazendo bons resultados aí para o meu trabalho e para os múltiplos campos da minha vida, inclusive campos relacionados à minha emoção, ao meu convívio social, tá? Então a ideia é que a gente utilize então esse tempo de forma generosa para esse cuidado para nós mesmos, tá? O fato é, eu não posso também assumir essa perspectiva como uma obrigatoriedade, né? Trazendo peso para isso. E aí, muitas vezes, essa cobrança ela pode trazer frustrações, porque nem sempre a gente consegue nos cuidar como nós deveríamos ou como nós desejávamos, né? E aí isso pode trazer, então, fazer um movimento contrário, trazer uma certa culpa, né? Aumentar o meu nível de estresse ao perceber que, de fato, eu não consigo me cuidar. E aí alguns pacientes me perguntam assim, doutor, eu preciso fazer fisioterapia para me cuidar, por exemplo, o resto da minha vida? Eu digo, não, fisioterapia não, tá? Você tem que de fato se cuidar. Como você faz isso, aí já é com você. Claro que tendo alguém para te assistir, para te orientar, para te cuidar, poxa, super legal, tá? Mas a importância é você desenvolver estratégias para esse autocuidado. E aí nós temos orientações várias, como por exemplo, buscar a meditação, alguns falam nas orações, ler um bom livro, né? Insisto isso para os nossos acadêmicos, né? Escrever, né? Eu vou falar sobre algumas dessas orientações a posteriori, mas essa ideia de escrita é um pouco na lógica de externalizar, ou seja, fale o que está te incomodando, né? Muitas vezes coloque em texto. Eventualmente é mais fácil do que falar, tá? Tomar um banho relaxante, talvez você não tenha ali uma banheira gostosa, mas enfim, um banho gostoso, quente, morno, alguns gostam, eu particularmente, um banho frio, para dar aquela animada. Para quem gosta de um banho de cachoeira, sabe do que eu estou falando, né? Lavar a alma, literalmente, né? Infelizmente, o Goiânia não tem aqui uma praia, um mar, né? Então por isso que a gente vai muito no bar, inclusive, né? Mas enfim, quem tomou um banho de mar sabe ali aquela água salgada dando aquela lavada, literalmente, eu brinco ali, na alma, né? Então lembrar dessas práticas que podem ser por demais saudáveis. Bem, a prática de exercício, claro, né? Fazer um spa em casa, se automassagear e obviamente dormir bem é de fato uma prática muito interessante. E aí, esses textos, esses artigos, eles vão ali elencar estratégias interessantes para o cuidado. Então, por exemplo, a organização espacial, muito importante.
O pensamento oriental, inclusive os budistas falam muito isso, né? Eles falam que a organização externa reflete a organização interna. Então, se eu vivo em meio ao caos, vai ser muito difícil eu internamente conseguir me asserenar, me acalmar, tá? Escrever o que sente, já comecei a falar um pouco sobre isso, na importância de você externalizar, jogar para fora aquilo que está te incomodando, né? Em última instância, fale aquilo que você quer ou aquilo que você não quer. Inclusive, fale não algumas vezes para algumas pessoas, caso isso te machuque, por exemplo, né? Ou melhor, caso o que a pessoa esteja te pedindo não seja legal para você, então diga não vou fazer isso, não posso, não quero, tá? Isso é muito importante. O cuidado com a alimentação, o banho, já comentamos sobre o banho, da importância dele nessa relação de descarregar essas tensões, tá? Sair ao ar livre. Eu já morei em países cujo inverno é bem extenuante. A gente sabe que em determinados lugares as pessoas ficam mais restritas, mais confinadas em casa, e isso vai dar índices elevados de depressão. Então é importante você sair, respirar um ar puro, né, um ar livre, como se fosse possível em grandes cidades, mas enfim, em Goiânia ainda, né? Talvez você não me escute, não me veja de Goiânia, mas no interior especialmente, tá? Tomar um solzinho gostoso, isso é muito importante, tá legal? Fala um pouco mais rápido dessa sequência, porque são coisas naturais, eventualmente simples. Se necessário for, você dá pausa no seu vídeo, ver com mais atenção esses campos específicos, tá? Seguindo então nesse pequeno e sucinto roteiro, buscar práticas que acalente, que acalme a sua mente, como por exemplo a meditação, né? As práticas ligadas à espiritualidade são muito interessantes também, vale a pena ser empreendidas. Cuidar do sono, importantíssimo isso. E aí, para alguns, a gente vai falar da importância dessa chamada higiene do sono. Então, tem algumas dicas para que você faça essa higiene do sono, para que esse sono ocorra de forma mais sadia, de forma mais tranquila. Ajudar o próximo. Nossa, isso é fundamental, né? Seja útil, correto? Seja útil. Então, seja generoso, tá? Gentileza gera gentileza, todo mundo sabe disso, né? Então, ajudar o outro é muito bom, né? Ainda que a gente venha aquele discurso de sem querer alguma coisa em troca, mas isso de fato é uma política maravilhosa, não só para aquele que se fala cristão, mas enfim, isso é muito importante, muito bacana, traz ótimos resultados. Há inclusive artigos de faculdades renomadas. Aqui no Brasil a gente pode citar a USP, por exemplo, tá? Mas existem outros em faculdades muito interessantes que vão falar da importância disso, desses atos, tá? Bem como a gratidão. Então, ser grato ajuda de sobremaneira a nossa evolução espiritual, emocional, enfim, tá? Focar no presente, não se preocupar, se ocupar antecipadamente, isso gera frustração, gera ansiedade, enfim, e se desconectar. Muito importante isso, tá? Não faça agora, termine de assistir a aula e aí depois você pode se desconectar, dar uma passeada, dar uma alongada, enfim, tudo bem? Lembrando que essas tecnologias, eu sempre digo isso, elas aproximam, mas também muitas vezes nos afastam, né? Então a gente tem a potencialidade agora de eu aqui em Goiânia, na Universidade Federal de Goiás, na Faculdade de Medicina, estar conversando com você que está eventualmente lá no interior, lá numa cidade, enfim, alguns quilômetros de distância, a gente pode eventualmente estabelecer um diálogo. Embora essa aula aqui seja gravada, a gente pode eventualmente continuar essa comunicação em outros campos aí, utilizando outras mídias. Então, essa desconexão, ela é importante. Então, essa relação de se conectar e desconectar, talvez seja a tônica principal, tá? E aí a gente pergunta aí, você já parou para pensar as coisas que te faz bem, as coisas que te deixam feliz, por exemplo? Você lança mão dessas ações para se cuidar, tá? Entendendo, inclusive, que essas ações, quase sempre, elas podem não ter um custo muito elevado, são coisas que são baratas, se não de graça, correto? E muitas vezes não despende um grande tempo para fazer isso aí.
Então, com tempo diminuto e com custo praticamente zero, você pode lançar mão de estratégias maravilhosas para esse cuidado. Por exemplo, a atividade física, o exercício físico, o uso responsável de medicamentos e de serviços em saúde, tá? Esses dias deu aí num jornal qualquer aí, procedimentos que algumas pessoas fazem, né? E mostrou lá uma mulher que fez uma tatuagem no olho para mudar a cor do olho. Aí alguns apontando que isso de repente não é muito legal, porque no futuro próximo ela pode precisar fazer alguma intervenção nesse olho, esse procedimento vai atrapalhar isso, né? Tá? Então muitas vezes a gente fica um pouco escravo dessa estética e aí pode, em função disso, prejudicar alguma coisa aí no nosso corpo, tá? A alimentação saudável é uma máxima, tá? Mohandas Gandhi, você conhecia ele como Mahatma Gandhi, Mahatma não é nome, é adjetivo, mas tudo bem, depois a gente fala sobre isso. Ele falava que você é aquilo que você come. Então, a alimentação saudável é essencial, tá? Nós, todos os profissionais de saúde, estamos ali aptos a incentivar uma boa alimentação e aí, eventualmente, orientar esse sujeito a procurar uma colega nutricionista para, e aí, circunscrever, delimitar essa alimentação com melhor competência para fazê-lo, tá? E encontrar pessoas queridas que te fazem bem. E aí, olha só que interessante, muitas vezes, eliminar, se afastar de pessoas tóxicas que não te faz bem. Isso também é um processo, um procedimento de saúde. Evitar ou diminuir vícios, como o uso do álcool, o uso das drogas, cigarros, né? O álcool, eu brinco que antigamente a gente bebia, hoje a gente passa no corpo, passa na mão, é um cuidado de higiene, sobretudo pós-pandemia, mas enfim, minimizar a ingesta dessas substâncias que podem ser deletérias. O sono, já falamos sobre ele, a leitura, né? Então, numa perspectiva cognitiva, intelectual, ler, muito interessante. O indivíduo idoso deve fazê-lo até para que se mantenha ativo, consciente disso. Já falamos aí do banho, né? De um banho renovador. Cozinhar comidas gostosas, compartilhar isso aí num jantar gostoso com amigos, familiares. Importantíssimo, muito gostoso isso, não? Tomar bastante água, a hidratação, importante, isso já me lembra, eu enquanto professor usando aqui o meu aparelho fonador, a água passa a ser quase que, entre aspas, aí, um equipamento de proteção individual, né? Então me dê licença, por favor. Enfim, falar não para as coisas que não te faz bem, já comentei sobre isso, manter uma boa higiene, prezar pela sua saúde mental, reservar um momento para ficar sozinho. Poxa, isso tem gente que não entende isso, né? Eu particularmente amo estar no coletivo, mas para mim é impagável os meus momentos ali só, né? E aí, nesses momentos, inclusive, são os momentos especiais nos quais eu me dedico aí a práticas meditativas, às orações, né? Enfim, a essas coisas todas, tá? E aí a gente está num momento crucial de transição aí na nossa vida, né? No momento pós-pandêmico, por assim dizer, e aí a pandemia trouxe alguns aprendizados aí pra gente, né? Também pudera, pelo amor de Deus, né? Se a gente não aprender com esse sofrimento todo aí, puxa vida. E aí a Organização Mundial da Saúde estabeleceu aí alguns pilares para esse autocuidado, e aí a gente foi trabalhando algumas relações a partir desse contexto que a pandemia nos mostrou. Inclusive, teve um trabalho, um estudo muito interessante que eu quero compartilhar com vocês agora. A revista Veja Saúde, associada aí ao Núcleo de Inteligência do Mercado do Grupo Abril, apoiado aí pela Associação Brasileira de Medicamentos Isentos de Prescrição, conduziram uma pesquisa muito interessante sobre autocuidado, e aí eu quero utilizar uns poucos parâmetros dessa pesquisa. Tá aí a bibliografia para você pesquisar mais, sugiro que você o faça, tá? E aí, mas a gente pode utilizar alguns pontos específicos para refletir sobre isso. Foi uma pesquisa muito interessante, realizada no ano de 2020, então já não é tão nova, mas também não é tão velha, tá? E aí foi
tido como público aí 1.874 pessoas. E aí nessa pesquisa eu trouxe alguns materiais aqui para que vocês possam pensar sobre isso. E aí pensamos o seguinte, por exemplo, como a pandemia possibilitou com que nós, brasileiros, possamos entender e rever essas atitudes ligadas à saúde. E aí a pesquisa mostrou que 69% mudaram de atitude. Muito interessante. Esperamos nós que tenham mudado para melhor, né? Destes, por exemplo, 38% tem mais cuidado com seu bem-estar mental. Muita gente ficou mal, né? Nessa lógica, contradizendo isso, né? Mas teve gente que já utilizou isso aí como estratégia para melhorar. 1%, por exemplo, parou de fumar. Deve ter aqueles que começaram a fumar, inclusive, né? Ou passaram a beber mais, por exemplo, né? Mas, enfim, mudanças são necessárias. No que diz respeito aos hábitos de higiene, eu brinquei agora há pouco sobre o álcool, né? Eu falava que até pouco tempo atrás a gente só bebia álcool e alguns colocavam no carro, no automóvel, né? Hoje a gente passa álcool na mão, passa álcool em tudo. E é uma prática importante essa, né? Mas, enfim, desses entrevistados, 93% alteraram os seus hábitos de higiene. Então, tem gente que está lavando a mão com mais frequência. Que fantástico isso, não? Outro grupo aí, 73%, usando mais o álcool em gel para sua asepsia. Outros utilizando mais produtos de limpeza em casa. Alguns evitando partilhar copos e talheres, por exemplo, tá? E aí 13% evitando, então, aprimorando a higiene bucal, tá? Nesse outro tópico da pesquisa, foi investigado aí o impacto da pandemia no estilo de vida saudável. E aí nós temos impactos positivos e impactos negativos. Então, numa mesma perspectiva, alguns aumentavam a sua atuação naquele campo, enquanto outros cessavam ou diminuíam. Tá? Então, por exemplo, a gente pode pensar na prática regular de atividade física, de exercício físico, na alimentação balanceada, na restrição a riscos à saúde, como o uso do cigarro, do álcool, de drogas, e informações sobre a saúde. E aí, você se mantém agora, pós-pandemia, mais informado, melhor informado? E como é que é a qualidade dessa informação? Você está pesquisando agora a fonte dessas informações que você está recebendo? Ou de repente segue acreditando aí que se vacinar, aquela brincadeira lá, né? Vai virar jacaré, vai virar não sei o quê. Tudo bem? Pensar também nessa autoconsciência, nessa autopercepção. Você está entendendo melhor esses sinais do seu corpo, por exemplo? Realizando então esses autoexames? O uso de medicamento, como é que está? Ele está ocorrendo de forma responsável? E os hábitos de higiene? 29% melhoraram positivamente, né? Esses hábitos de higiene, enquanto 2% pelo contrário, tá? Um outro tópico diz respeito às rotinas, tá? Então, 65% teve como ali rotina essa prática de atividade física, 46% alimentação saudável, outros 30% melhoraram esse autoconhecimento, né? Esses autoexames, por exemplo, tá? 22% melhorou o seu nível de informação sobre a saúde, enfim. E aí tem alguns parâmetros interessantes, né? Dizendo a respeito ao uso de álcool e drogas, o uso de medicamentos e aos hábitos de higiene, tá? Sobre alimentação, na quarentena, muita gente ficou mais em casa, acabou comendo mais, né? Muitos emagreceram, outros engordaram, enfim. E aí alguns desafios foram colocados, como por exemplo, o aumento do consumo de doce, a compulsão alimentar, né? Lembra, a gente muitas vezes abre a geladeira ali igual a televisão, abre, dá uma olhada e fecha, abre de novo, olha o que tem, tá? 27% aumentou o número de refeições por dia, né? 21% relatou ali essa monotonia no cardápio, né?
E algumas outras relações, por exemplo, ligadas a alimentos industrializados, se o aumento ou a diminuição desse consumo, tal qual o consumo de frutas, verduras e hortaliças, bem como essas múltiplas outras relações. Tá? 23% desse público relatou não houve mudança em nenhum desses pontos ali. 8% inclusive perdeu o apetite. Tá? Olha que interessante. Talvez por um sofrimento, alguma coisa assim, né? Muitos outros, por sinal, aumentaram o apetite, passaram a comer mais, né? Tendo resultados disso aí. Tudo bem? Sobre a frequência dos exercícios em casa e alternativas à academia, por exemplo. Lembrando que na pandemia, naquele contexto dessa pesquisa, lá em 2020, as coisas todas estavam restritas, né? Então, sair de casa, por exemplo, muitas vezes não era uma opção, tá? Então, por exemplo, muita gente disse que não fazia exercício em casa, por exemplo, 48%, tá? Enquanto 14% já referiu fazer exercício em casa todo dia, 7% fazia aos finais de semana. Esses são perigosos, inclusive, né? Uma vez que a gente opta por se exercitar só no final de semana, muita gente vai lá todo, entre aspas, frio, né? E já começa a fazer aquela atividade física, muitas vezes há um certo risco de lesão. Claro que se esse sujeito for bem assistido, né, bem orientado, a gente vai minimizar esses riscos como um todo, né? 10%, por exemplo, desses entrevistados tinham um personal training para cuidar, mesmo que online, tá? 24% utilizavam tutorial para fazer esses exercícios e 66% fazer exercício por conta própria. Legal, né? Já é uma boa indicativa aí, né? Sobre o sono, importantíssimo dormir. 32% disse que a pandemia não impactou nada, dormia tal qual anterior a esse momento. Já 20% diz que houve um impacto significativo nessa dinâmica do sono, tá? A saúde mental, alguns ficaram mal, né? Obviamente aquele que teve uma perda em casa, fatalmente esse sofreu um pouco mais, né? Talvez aquele cuja casa não foi acometida, cujas pessoas desse domicílio não foram acometidas pelo Covid, talvez aquilo não abalou tanto, né? Embora ver o sofrimento alheio quase sempre nos provoca, sobretudo para aquelas pessoas boas, né? Vai nos provocar um mal-estar. Tá? Então, para 19% diz que afetou muito a minha saúde mental, enquanto que para 27% disse em nada ter afetado essa saúde mental. Vamos lembrar que muitas pessoas elas têm uma pouca consciência de si, então vai ter gente que nem percebe muito. Então tá mal, não tá legal, mas toca a vida, correto? E nem percebe muito, tá? Se tratando dessa percepção, do estresse, por exemplo, foi perguntado aí o que é feito para gerenciar esse estresse. A imensa maioria utiliza as tecnologias, televisão, internet, né? Enquanto um número legal também vai utilizar a leitura, acho isso fantástico, né? Outro número significativo, 27%, né? Tá ali, vai utilizar exercícios físicos, 18% fazer um hobby, tá? Muito interessante ali, 14% brincar e fazer jogos em famílias, muito, muito interessante. 6% não faz nada para o estresse, só sofre, né? Pois bem, a procura por orientação personalizada ou se consulta à distância com algum profissional de saúde ou serviço de saúde. E aí 66% não procurou nenhum serviço de saúde, tá? Enquanto 34% procurou. Então eu trouxe aqui alguns elementos para entender como é que essa, entre aspas, essa crise, essa pandemia, o que ela provocou na nossa vida, tá? A partir disso, a gente carrega essas questões todas com a gente, né? Trazemos algumas cicatrizes,
algumas lástimas, alguns machucados em relação a isso. E, obviamente, temos que aprender com isso, tá? Aqui eu vou só relembrar os 7 pilares desse autocuidado, divulgados aí pela Organização Mundial da Saúde, tá? Mas temos na literatura aí algumas outras dinâmicas, tá? Então, para trabalhar com o nosso cuidado intelectual, vamos gastar o nosso inglês aqui, né? Então, pensar em alguns tipos de autocuidado. Então, pensar no cuidado físico, no cuidado emocional, no cuidado social, pensar no cuidado espiritual, energético, pensar no cuidado intelectual, estamos falando dele aqui, né? Você, inclusive, dedicou um tempo para escutar uma aula, para ver uma aula, para refletir sobre isso aí. Muito legal, só você que ganha com... Na verdade, não só você. Você ganha muito com isso, mas aqueles que serão sujeitos às suas intervenções igualmente vão ganhar. Pensar também no cuidado mental, no cuidado ambiental e no cuidado financeiro. Eu vou falar igual aqueles youtubers, né? Se você achar que é bacana, que é interessante, escreve aqui, publica lá pra gente lá, escreve aqui no Telesaúde, da necessidade de a gente falar sobre o cuidado de saúde financeira. Se vocês assim quiserem, eu venho aqui no outro momento falar um pouquinho sobre isso, que infelizmente ou felizmente é essencial para a nossa vida, para a nossa qualidade de vida como um todo, né? Haja visto que a gente está no mundo da materialidade. Então, há de se cuidar dessa saúde financeira, tudo bem? E aí, trago aqui já um tanto quanto de forma até já repetitiva, alguns tipos de autocuidado. Pensar nessa perspectiva física, pensando na relação do sono, do descanso, da atividade e exercício físico, da alimentação. Na lógica emocional, pensar nas estratégias de manejo desse estresse, no auto-perdão. Isso é muito importante, né? Você pegar leve com você mesmo. Eu tenho um grande amigo que uma vez ele disse assim, Charles, pega leve com você, não se cobre tanto. Isso é muito importante, né? Você não se cobrar, ter se perdoar, esse auto-perdão, essa autocompaixão, né? Ter coragem, positividade, isso é muito interessante. Na lógica social, pedir ajuda quando necessário, dar e receber, ser ouvido, relações saudáveis, né? Eliminar ali aquelas relações tóxicas, né? Na lógica espiritual, estratégias como a meditação, a conexão com a natureza. Falamos outrora ali de um banho de cachoeira, né? De um banho de mar, por exemplo, muito importante. Um silêncio, a oração, o próprio estudo, importantíssimo isso para a nossa prática. Aqui, nesse slide, ele dá uma ampliada nesse contexto, tá? E traz algumas questões diferentes. Por exemplo, nesse contexto pessoal, nessa lógica de você se autoconhecer, a autoestima, o uso de hobbies, né? De valores, tá legal? Nessa questão espacial, por exemplo, manter esse ambiente limpo, arejado, a segurança, a estabilidade, né? Pensar então nessa segurança domiciliar mesmo, né? Nas dinâmicas de segurança, né? No trabalho, um bom manejo do tempo, do aprendizado, um bom ambiente de trabalho. Falamos na aula passada sobre fisioterapia do trabalho, então vemos a importância de cuidar desse ambiente. E na lógica financeira, né? Já adiantando o conteúdo, caso você queira que eu discorra mais sobre isso, da importância de ter uma reserva de emergência, uma poupancinha, né? Lembrando que a poupança ela não é, na verdade, um investimento, tá? E, inclusive, não rende muito bem. Existem estratégias mais interessantes, mais inteligentes. Mas ter uma reserva de emergência é importantíssimo, tá? Não gastar por impulso, se pagar primeiro, se valorizar, isso é muito importante, tá? Ainda na lógica do desenvolvimento intelectual, agora vamos gastar o nosso espanhol, o nosso castelhano. Pensar, por exemplo, nessa lógica emocional. Fazer um body scan, né? Que é escanear o seu corpo. É sentir, é se perceber. Eu faço, ali nas aulas de yoga, um exercício muito legal, que é você se conscientizar e passear mentalmente pelo seu corpo, se sentindo, se percebendo, tá? Isso é muito legal e é importante para o nosso desenvolvimento psicoemocional, tá? Fazer exercícios de introspecção, fazer terapia, muito bacana, né? A gente brinca que terapia é coisa para louco? Não, pelo contrário.
Terapia para não ficar louco, na verdade, né? É um pouco disso. Um diário emocional, muita gente fala da importância disso, muito legal. Você colocar para fora aquilo tudo que está eventualmente pegando aí, né? Bem, nessa lógica espiritual já falamos sobre a meditação, a oração, ajudar os outros, se conectar com a natureza. Muito legal isso, entendendo que essa divindade ela se manifesta nisso tudo que está aqui. Bem, nessa perspectiva social, entender a importância de passar mais tempo com as pessoas queridas, né? Chamar um velho amigo para conversar, para, enfim, fazer uma coisa gostosa, né? Na lógica intelectual, ler um livro, aprender novas habilidades, ver um documentário de temas interessantes. Na lógica sensorial, esse é novo, por isso que eu trouxe esse slide aqui. Olha que interessante que esse autor sugere para a gente aqui. Acender uma vela aromática, por exemplo, com aromas que você goste, né? E escutar uma música bacana, uma música gostosa, de preferência músicas, sabores mais elevados, né? A gente escuta tanta coisa ruim, né? Então tentar priorizar em determinados momentos coisas que possam nos elevar, tá? Desfrutar de uma comida gostosa, tudo bem? Caminhar sobre uma superfície gostosa, por exemplo, na grama, na areia, na praia. Tudo bem, a gente não tem praia aqui, mas tudo bem, tá? Enfim, é isso, né? Para finalizar, a dinâmica física, já falamos bastante sobre isso, né? Mas movimentar o corpo, se exercitar, tá? Desfrutar uma comida nutritiva, já falei um pouco sobre isso, né? Dormir, se hidratar bem, é um pouco disso, tá? Aqui é um roteiro com várias coisas interessantes dentro desses campos aqui. Já falei boa parte disso aqui, trago aqui só para que você eventualmente dê um pausa no seu vídeo aí e leia com mais atenção algumas sugestões, algumas dicas de estratégias para que você possa se cuidar no campo emocional, no campo físico, no campo intelectual, no campo social e no campo espiritual, entendendo aí a necessidade desse cuidado global, holístico como um todo, né? Por exemplo, no campo físico aqui, ele vai citar as questões da estética também. Poxa, vai negar? Importantíssimo, né? Então você eventualmente se cuidar um pouco nessa lógica, tá legal? No campo emocional ele destaca, diferente aqui dos demais aqui, a questão da gratidão, que inclusive já foi falada na verdade, né? Mas enfim, também de que você se permita rir ou chorar quando é necessário, tá? Na perspectiva intelectual, aprender coisas novas. Então, que tal você se aventurar num novo idioma, num novo hobby, por exemplo, numa nova estratégia, vá aprender a tocar um instrumento musical diferente, por exemplo, tá? Enfim, há uma miríade de fatores interessantes para esse cuidado. Depois você dá uma olhadinha ali com mais atenção e até para que você se cuide mais e melhor. Fazendo isso, você vai adquirir então alguns benefícios, né? Por exemplo, tornar a vida mais leve, né? Aumentar a minha autoestima, minha autoconfiança, melhorar as minhas relações sociais, melhorar a minha consciência corporal, a minha consciência de mim, né? Não só da minha physis, da minha corporeidade, mas também da minha consciência emocional, tá? Da minha psique. E aí com isso a gente vai viver mais e melhor. Essa é a grande verdade, né? Tendo uma vida mais saudável, mais equilibrada, tá? E aí, advindos aí do Google Imagens, a gente tem alguns roteiros, algumas sugestões, algumas ideias. Aqui, desconsidere o tempo, desconsidere um pouquinho algumas relações, mas pegue o melhor disso que está aqui colocado, né? E aí existem um leque de possibilidades desse autocuidado, né? Desde o fulano, respira fundo, conta até 3, lembra disso? Tá? Se alongue, né? Ouça uma música gostosa, relaxe, medite, enfim. Tem ali possibilidades várias para que você busque estratégias, então, de autocuidado. Escrever seus pensamentos, por exemplo, né? Externalizar as suas emoções, isso é muito legal, isso, né? Falar aquilo que você quer. Muita gente que vai guardando coisa aqui, isso vai
enchendo aqui, vai sufocando essa pessoa, né? Então, há de se reverter isso aí. Trouxe aqui só como curiosidade mesmo, né? Um checklist de autocuidado. Então, na verdade, eu vou falar daqui a pouquinho para você desconsiderar isso e faça o seu checklist, aquilo que você entende como positivo, como legal, aquilo que te faz bem, né? Então, por exemplo, dormir 7 horas te faz bem? Então, coloque isso como prioridade. Alguns colocam 8 horas, outros 6 horas, outros 9 horas, por exemplo, tá? Aprender a dizer não, já falei sobre isso, é importantíssimo isso. Tal qual aprender a dizer sim, eu vou te ajudar, eu vou te assistir, vamos lá, vamos fazer juntos, tá? Isso é muito importante. E aí aqui tem um checklist muito legal, para que essa aula não fique muito longa, eu não vou ler todos aqui, a proposta não é essa, né? Mas enfim, pensar em coisas que te faz bem, né? Por exemplo, alimentação saudável, cozinhar. Eu particularmente amo fazer comidas para os meus queridos, por exemplo, chamar amigos para comer e eventualmente tomar um vinhozinho, alguma coisa legal ali, para que você possa desfrutar da presença dos seus amigos, né? Isso é muito interessante. Fazer terapia legal, fazer meditação, fazer yoga, fazer atividade física, exercício físico. Tenha e realize os seus sonhos, por exemplo, né? Tenha contato com a natureza. Tome pelo menos 20 minutos de sol, por exemplo, por dia. Tá aí a importância da vitamina D, enfim, tá? Enfim, existem inúmeras possibilidades para que você se cuide e faça você o seu checklist. Aqui tem mais um, só como curiosidade, aí, como sugestão, para que você lance mão dessas práticas de cuidado, tudo bem? Bem, fico aqui agradecido, desejoso que você se cuide cada vez mais para que você possa desenvolver toda a potencialidade que você tem. E aí eu acredito fielmente que você pode muito, né? Que nós todos podemos muito. Nós temos um potencial ali incomensurável, gigantesco. E aí para isso basta que você consiga desenvolver essas potencialidades todas, né? Para isso você tem que se cuidar. Tudo bem? Saúde e paz, fiquem bem vocês todos. Não temos perguntas aqui agora, porque essa é uma aula gravada na verdade, mas fiquem aí à vontade, tem inclusive o meu contato, para caso tenha alguma dúvida, queiram dialogar sobre algum contexto aí, obviamente aqui inclusive pela teleconferência, né, pela teleeducação da telemedicina, da telesaúde, pode nos questionar e vamos aí buscar estratégias melhores para que a gente possa nos cuidar, para que uma vez que estejamos bem, a gente possa cuidar bem dos demais, ok? Saúde e paz, um abraço a todos.